está conosco agora, né, também, que está entrando aí na nossa rede vizinha, Deus abençoe. Então a Cláudia está dizendo que está show, está bênção, amém. Quando se coloca amém, está confirmando que está legal. Bela Oficial, Deus abençoe sua vida, Bela. Glória a Deus. Como eu já mandei um alô aí, né? Brenda Silva está conosco aqui também. Vamos lá, em nome de Jesus. Vai mandando um presentezinho aí, tá? John, Deus abençoe, né? Louvado seja o nome do Senhor. W. Paul, Deus abençoe. Então vamos para a mensagem da palavra de Deus. Deixa eu mandar um bom dia também para o nosso Átila Dias, lá na fazenda Boa Vista, aí no Bom Futuro, juntamente com sua esposa, nossa cooperador Crisline, conhecido como a nossa querida Kiki. Deus abençoe, em nome de Jesus, seus filhinhos, Messias, a Rebeca, também aí aos nossos irmãos ali de Vajota, as nossas crianças, a Florzinha, a Ana Evelyn, né, a Rebeca, né, também o nosso adolescente aí, o Pedro Helso, também a nossa jovem aí, Heloísa. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então vamos lá, vamos para a mensagem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, e versículo de número 4, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão, ordem, conselho, orientação, direcionamento. A vida precisa de ter direcionamento. Se você quer viver uma vida bem-sucedida, abençoada, tenha direcionamento. Sempre virão coisas para tirar o teu foco. Sempre virão coisas para tirar a tua visão. Foco e subfoco. Vamos lá. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lança as redes para pescar. Preste atenção. Eu passei a noite toda pescando, me frustrei, me preocupei. Preste atenção. Pedro conhecia tudo sobre pesca e os outros que estavam com ele. Preste bem atenção que o Espírito Santo quer falar para você nesse devocional do dia. Essa ordem aqui, esse direcionamento foi depois de um fracasso. Fracasso só é fracasso para quem não recomeça, para quem não aprende. Eu aprendi com muitos fracassos, com muitas coisas que eu errei, que eu não tenho como fracasso. Eu tenho como aprendizado. Tá? Eu tenho como aprendizado. Então, a preocupação veio porque eles viviam da pesca. Imagine o que passou pela cabeça de Pedro. Espera aí, eu passei a noite toda pescando, eu sei que lado que o peixe está. Só tem uma coisa que Pedro se lembrou: não entendia de milagre. Às vezes nós entendemos de muitas coisas, mas milagre só quem entende é Jesus. É por isso que a palavra de Deus, ela diz: o que os olhos não viram, o coração não penetrou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um abraço, Pai do Senhor, ao nosso vereador Camilo Motos, sua esposa, irmã Nívia. Parabéns aí a todos os casais por esse dia dos namorados. Então vamos lá. Aí Jesus chega e disse: olha, me dá o teu barco para pegar nele. Para ter milagre, primeiro você precisa dar, porque só recebe quem dá. Pedro deu o quê? O barco. O que é que Jesus está pedindo a nós agora? A vida, o nosso barco. Eu estou aqui, colocando o meu barco à disposição de Jesus, desde 5h40 da manhã que eu estou aqui.
colocando o meu barco à disposição de Jesus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Então, se eu estou entregando aqui o meu barco para Jesus, eu posso ficar tranquilo que vai vir milagre. E Deus sabe que eu estou esperando um milagre. Deus sabe que você está precisando de milagre. Você que está aqui nas nossas redes vizinhas, você que está aqui no TikTok, a nossa irmã Vanessa Nascimento chegou aí, tá? Vai arrochando aí, irmã Vanessa, em nome de Jesus. Você é bênção de Deus. Glória a Deus. Aí presta atenção. Eu quero que você aguce bem os ensinamentos hoje, nessa sexta-feira forte de libertação. De que talvez você se levantou frustrado, que talvez você se levantou com uma circunstância totalmente contrária ao milagre, mas milagre não se explica, se crê e se glorifica. Milagre não tem explicação. Alguém sabe explicar o milagre que aconteceu na vida do jogador Estevão, servo de Deus? Os médicos ficaram tudo besta. Os profissionais disseram, você vai demorar a jogar bola. Mas quando olharam, viram e disse, não, rapaz, você vai voltar mais cedo do que eu pensava, não sei o que aconteceu. Ele disse, eu sei, foi milagre. Foi milagre. Foi milagre. Aí Jesus manda Pedro afastar o barco, prega. Depois Jesus volta e diz, olha Pedro, lança para dentro. Você sabe o que é essa representatividade? Representatividade. Quase não sai, irmão, mas saiu. Isso representa lançar a rede no meio da prova. É no meio das aflições que o milagre, é no meio dessa adversidade que Jesus está te dizendo, lança a rede, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás, depois de um fracasso, de uma noite de fracasso, qual era a esperança de Pedro? O que passava pela cabeça do homem Pedro? E agora? Como é que eu vou chegar em casa? Vamos passar necessidade. Foi um fracasso. Mas quando você pensa que tudo está perdido, quando Satanás diz que é o fim, que ele coloca um ponto final, Deus vem e coloca um ponto em vírgula e dizendo, agora é que vai começar. Receba a graça de Deus aí na sua vida agora. Oh, Rebecalabashuri andecomanai. Irmão, só Deus sabe a luta que nós estamos passando para esse aniversário de 24 anos. Eu não posso entrar em detalhes. Mas tem coisas que têm acontecido que se você não crê em milagre, você desiste, você para. Ou eu creio ou eu não creio, ou eu acredito ou não acredito. Não é hora de parar, é hora de avançar. Pode alguém estar rindo de você, mas não te preocupa, porque como aconteceu na vida de Pedro, Pedro foi, o Senhor disse, lança, vai para dentro do lago e lança a rede para pescar. Dentro do lago, em algumas palavras diz que lança em alto mar. Alto mar quer dizer lutas, provas, dificuldade, lança a tua rede. Te prega no meio dessa prova, continua sendo fiel, continua sendo dizimista, continua sendo ofertante, continua fazendo voto, continua exercendo a tua mordomia cristã, porque tu verás milagres acontecer na tua vida.
De blamaí que mamambagarabachai. Orimi que mamaço de lele calabá, surebeni calabá. Quem disse que você vai morrer nessa prova? Delibia. Adaí que marra, surebecai. Cadeias estão sendo quebradas agora. Deus está vendo o que você está passando, mas não te preocupa, porque o que começa não é o que termina, porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. As multidões afluíram, os borbotões para ouvir Jesus. Ele estava à beira do mar. E quando muitos disputavam espaço para ouvi-lo, então Jesus entrou no barco de Simão Pedro e ordenou que ele afastasse a embarcação. Tem coisas que você tem que dar um passo para trás para dar dois na frente. Deus sabe como criar situações para te aproximar mais dele, para me aproximar mais dele. Às vezes nós estamos ligados muito com a terra, às vezes nós estamos ligados só com peixe, nós estamos ligados, isso aqui é mistério, tá, irmão? Às vezes a gente fica ligado só com oba-oba, tá tudo legal, tá tudo maravilha, a conta bancária tá uma bênção, o carro tá uma bênção, mas o relacionamento com Deus tá como? Onde Jesus está na sua vida? Em que lugar Jesus é na sua vida? Aí a Bíblia diz que ele manda Pedro afastar o barco. Por que Jesus se afastava? Porque isso representa uma sós com Deus. Tem hora que não é no meio de um culto festivo. Tem hora que vai ser no círculo de oração. Tem hora que não vai ser numa cruzada mega, com um cantor mega, com um pregador mega, não. Muitas vezes vai ser lá no teu Getsemane de joelho que Jesus vai dizer: afasta o barco. Como é que eu afasto o barco, pastor? Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Quando você fecha a porta, você está afastando o barco. Você está afastando o barco dos problemas. Você está afastando o barco das lutas. Você está afastando o barco daquela palavra que veio para te matar. Você está afastando, meu Deus, é forte, eu estou sentindo Deus fortemente aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo falando, eu estou sentindo o Espírito Santo começando a levantar pessoas que estavam caídas, eu estou sentindo agora a cadeia sendo quebrada, eu estou sentindo agora o Espírito Santo abrindo mente de pessoa, pessoas estão voltando a sonhar, pessoas que estavam desistindo, pensando em parar, estavam pensando até em desistir de tudo. Jesus está dizendo: não pare, porque o milagre vai chegar. Aramandoro, alamandaraia. Após ministrar a multidão, ordenou que Pedro afastasse, entrasse no mar para lançar as redes para pescar. Pedro inicialmente disse que já havia trabalhado. Ele falou para Jesus: ó, mestre, eu já trabalhei. Tu sabe que eu conheço de pesca, eu sei até onde o peixe está. Mas, porque tu mandas, ei, você decide. Ou você fica com seus conhecimentos teológicos, ou você fica com a palavra de Deus. Ou você fica com seus conhecimentos teológicos, que eu não estou dizendo que não é bom conhecer mais de Deus, mas mistério de Deus é totalmente diferente. Tá? Ou você fica com o que Deus está falando, ou você fica com aquilo que você está pensando. Ou você fica com a circunstância, ou você fica com a palavra daquele que já venceu.
Porque a palavra diz que em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ordem de Jesus para Pedro disse assim: entre no mar. Ei, não fuja. Ei, não fuja, não adianta. É nessa prova que Deus vai te dar a vitória. É no meio desse deserto. É no meio dessa fornalha de fogo. Porque Deus, ele não livra ninguém da prova. Ele dá vitória no meio da prova. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado dentro da fornalha de fogo. Mas o fogo não ardeu sobre a sua vida. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas os leões não comeram Daniel. Sabe por quê? Porque com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava o Deus que está dizendo: faça assim. Amam, show e abaixa. Mas depois de um lampejo de fé, olha só, Pedro respondeu: por causa da tua palavra, lançarei a minha rede. Talvez você tenha lançado a rede por outras coisas. Você tentou de uma forma, você tentou de outra, mas agora lança na palavra. Não lança na necessidade. Perdão. Lança a sua rede no meio dessa prova. Como é que eu lanço a rede, pastor? Obedecendo. Como é que eu lanço a rede, pastor? Sujeitando. Como é que eu lanço a rede, pastor? Vivendo uma vida de fé. Como é que eu lanço a rede, pastor? Sendo perseverante. Como é que eu lanço a rede, pastor? Sendo equilibrado. Como é que eu lanço a rede? Chorando a noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Oh. 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 Anai, chomia. Ora mando asaramai. Oribiki amaha, serebe kalabaha, suike labadiri kalabaha. Oh, lemenesia de kalabaha, suriandeka. Deus está trazendo um refrigério na vida de pessoas aqui nessa manhã. Deus está levantando pessoas da sarjeta nessa manhã, 7 horas e 26 minutinhos. Tem pessoas que o Espírito Santo me faz saber que estão em lágrima agora e Deus manda te dizer: isso não vai terminar como está parecendo, viu? Tem resposta de Deus chegando na tua vida. Prepara o hino da vitória. Recebe? Coloca um amém. Se você recebe, coloca um amém, porque Pedro recebeu e lançou a rede no alto mar. Ele disse: eu passei a noite toda pescando, mas porque tu manda, porque a tua palavra, Senhor, porque a palavra, meu Deus, ela não passa, meu irmão. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Levanta a mão. A palavra que renova, a palavra que purifica, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que dá vida, a palavra que tira vida, a palavra que não muda, a palavra que é novidade de vida, a palavra que nunca muda, que ela continua a mesma, de ontem, de hoje, será sempre eternamente. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Jesus disse: louvado seja Deus, orando pelo seu discípulo: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que você quer ter milagre se você está contrário à palavra, meu irmão? Você pode até ser capacitado como Pedro era. Pedro conhecia tudo sobre pesca, mas não entendia de milagre. Você pode conhecer um bocado de coisa, um mecânico ou outras coisas mais, mas você não entende de milagre. Mundo espiritual, só quem entende quem é relacionado com quem manda.
O meu conhecimento profissional muitas vezes não vai resolver aquilo que só a fé pode resolver. Eu lembrei aqui, a esposa do Adalto, a Clara, lá em Fortaleza. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quando fez, as redes começaram a... Não dá errado, irmão. Quando você faz o certo, é porque hoje as pessoas estão procurando fazer o que dá certo. Recebe esse conselho de Deus. Chega aqui, ó. Ou aqui. Criança faz o que quer. Adulto faz o que deve ser feito. Criança faz o que quer. Mas adulto, homem sábio, homem inteligente, faz o que deve ser feito. É por isso que muitos que estão me assistindo aqui estão sofrendo, porque estão fazendo o que quer. Você não é criança, você é adulto. Por eu querer fazer a minha vontade, eu tomei algumas lapadas na vida. Como pastor, sim, como pastor. Eu sou pastor, não sou Deus. Eu sou pastor e sou fativo a pecar. Você não está olhando aqui um semideus. Você está olhando um homem que precisa melhorar muito. Eu só estou aqui porque eu me disponibilizei e vim aqui lançar a rede. Se eu fosse olhar para o que eu estou passando, pelas lutas que eu estou passando, pelo que eu estou enfrentando, eu estaria deitado agora, pensando no problema. Que talvez você agora abriu o celular agora e você está deitado. E você passou a noite chorando. E você passou a noite lamentando. Mas Deus manda te dizer, te levanta, bate a poeira e dá a volta por cima. Te levanta, poeira e dá a volta por cima. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso muito das suas orações, tanto eu como minha família. Porque o Senhor tem nos usado pela sua misericórdia. Eu não sou uma pessoa conhecida mundialmente. Não. Nem quero. Só quero ser uma voz no deserto. Eu só quero ser um cano que transmite a água. É como eu disse, eu não busco engajamento aqui. Quando eu peço para você curtir, para você compartilhar, é que o pessoal aí do TikTok vai mandar para outras pessoas, como você está recebendo, porque alguém mandou para você. Você se inscreve, você está seguindo, você está compartilhando, como a Vanessa Nascimento aí. E tinha até sentido falta, ela passou uns dias sem aparecer. Mas está aqui, já estamos com 1.4K. A glória é do Senhor. O louvor é do Senhor. Ele é quem merece a honra. Ele é quem merece a glória. Não é homens, não. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 8, é melhor o fim das coisas do que o princípio dela, é melhor o humilde do que o arrogante, é melhor o paciente do que o prepotente. Pedro, quando ele fez o que Jesus mandou, deu certo. Lá no versículo 5, quando fez, as redes começaram a romper, tamanha quantidade de peixe, né?
o barco se encheu e foi preciso vir outro barco e também ficou lotado. Eu quero ser boca de Deus para você aqui nessa manhã e dizer para você, aquilo que está faltando, agora Deus vai fazer sobrar. Sabe por quê? Porque o que você tinha de conta-gota era o que você fazia segundo a sua vontade, mas agora você está fazendo a vontade dele, você está sendo fiel, obediente à palavra, vai sobrar, não vai faltar, 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 não vai ter miséria, vai ter prosperidade, não vai ter miséria, vai ter prosperidade, não vai pedir emprestado, vai emprestar, não vai pedir emprestado, vai emprestar. Que a parabai. Aleluia! São 7h34 minutinhos. Vamos entregar o rolo. Sexta eu não estou aqui, se Jesus não tiver voltado. Atenção, povão de Deus aí da Feira do Aprazível. Sexta-feira eu estou chegando, viu? Para agradecer pelas suas orações. Vamos fazer 4 meses já que passamos por uma cirurgia. Estamos no processo de recuperação ainda. Já estamos pregando, já estamos fazendo o trabalho do Senhor. E sexta-feira, se Deus disser que sim, nós vamos estar na beira do rio, à noite, na retomada, que talvez Satanás pensava que tinha acabado, mas eu vou lançar a rede lá no alto mar. Eu estou lançando a rede no alto mar. O alto mar representa a socarrice, a zombaria. Coitadinho desses irmãos, não tem ninguém. Alto mar, mas estou lançando a rede. Estou lançando a rede. Estou lançando a rede. E você está lançando a rede? Ou está olhando para o tamanho do mar? Ou está olhando para a tempestade? Ou está olhando para o vento? Quem olha para o vento não chega a lugar nenhum, mas quem olha para Jesus anda sobre as águas. Quem olha para o vento não chega a lugar nenhum. Ô glória! Ô glória! Eu me lembro uma vez, eu estava no alto mar, dentro da cadeia. Eu estava no meio de uma situação difícil. Mas eu comecei a estreitar meu relacionamento com Deus. Eu comecei a me esquecer um pouco dos meus familiares que estavam lá fora e comecei a lembrar um pouco de mim e poder deixar a minha saudade lá fora, começar a preencher ali nos irmãos, pregando o evangelho. A mensagem que veio para mim era para mim desistir. Mas quando muitos pensavam que não tinha mais jeito, há 28 anos atrás, quando a cadeia estava virando em pé de guerra, chegou o meu alvará de soltura. E há 28 anos atrás, eu provei da grande pesca. E até hoje, de vez em quando, venham as grandes pescas. Tenho filhos meus na fé, que faz trabalho no presídio, que são hoje dirigentes de trabalho, que se converteram pelo meu testemunho. Testemunho não é o que eu sou, testemunho é o que eu fui. Não é o que eu fui, perdão, é o que eu sou hoje, lavado e remido no sangue de Jesus. Tem gente que se espelha no que foi. Não. O que foi é só para mostrar que ainda há esperança. O que foi é só para mostrar que o mar não é maior do que quem manda. Tem um hino que eu gosto muito de cantar, tá? Que eu gosto muito de cantar. A Heloísa está aqui, a Heloísa aí, nossa ovelha lá, da Iede Vajota, está aqui no nosso TikTok. Pai do Senhor, irmã Heloísa, Deus abençoe sua vida, meu filho. É a nossa psicóloga, rapaz. Brevemente aí você vai ver a nossa psicóloga aí bombando em nome de Jesus. Tá? Da Iede Vajota. Glória a Deus. Preste bem atenção. O que o Espírito Santo está mandando eu falar com pessoas aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Estava
para findar-se o ano de 99 para 2000. A cadeia estava em pé de guerra. Mas eu estava num estreitamento com Deus. Eu estava lançando a rede no alto mar. A cadeia virando e eu pregando o evangelho. As violências correndo dentro da cadeia e eu falando de Jesus, cuidando de pessoas que tomaram tiro, cuidando de pessoas que muitas vezes estavam depressivas, cuidando de pessoas que muitas vezes foram molestadas dentro da prisão, louvado seja Deus, e eu chegava lá com uma palavra, sabe por quê? Porque eu estava lançando a rede no alto mar. Fico com raiva de mim não, mas tem gente covarde que quando vê o mar, foge. Talvez você está sendo um covarde ou uma covarde. Se escondendo. Não vai à igreja. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. E você sabe o que eu estou passando? Você acha que eu estou aqui, eu não tenho luta? Eu sou diferente de você, é? Eu vivo na Gozolândia direto. Vamos trocar? A questão é que você está olhando para o mar. Eu estou olhando para quem manda. A questão é que eu estou olhando para quem dá ordem. Sai! Você está olhando o mar? Vai afundar, viu? Mas se você obedecer quem manda, se prepare, porque vem coisas grandes acontecendo. Aí esse hino, eu gosto de cantar ele. A minha esposa diz assim, amor, vira o disco. Mas eu gosto. Que às vezes o negócio satura, né? Mas eu gosto. Que diz assim, ó. Mestre, a tempestade se aproxima. As ondas estão ficando violentas. O mar está sem controle. Desse jeito o barco arrebenta. Já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. Aí o refrão diz assim, ó. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele. Ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando. Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar. Quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aí um texto ele diz assim, ó. Já te mostrei os meus milagres, fica tu sabendo. O vento, o mar e o barco, você, o vento e o mar, foi eu quem fez. Você, o barco e o mar, foi eu quem fez. Hein? E aí? Será que a gente merece aí um like aí, uma curtidinha? Eu estou impactado aqui pela glória. Eu sei que vai ter pessoas que o Espírito de Deus me faz saber que vai nos procurar aqui no TikTok um dia. Ou talvez nas redes vizinhas, eu não sei. Mas você vai dizer, pastor, só Deus sabe o que eu estava passando naquela noite. Só Deus sabe o que eu passei naquela manhã, como eu estava. Mas agora, pastor, eu estou mandando essa mensagem para dizer para o senhor que desde aquele dia, daqueles conselhos, daquela palavra, a minha vida mudou. Você recebe? Se você recebe, eu quero ver alguns améns aqui. Eu já passei, eu estou 7h43, não estou preocupado com o horário, não. A minha preocupação é te abençoar. A minha preocupação é te ajudar.
A minha preocupação é te dar a senha certa, o conselho certo, o direcionamento certo. Será que eu posso ouvir um amém aí? Será que eu posso ouvir um amém? Oh. Oh. Emanuel está conosco. Lima, Deus abençoe. Lucivânia, Deus abençoe. Érica Paloma, Deus abençoe. Vanessa Nascimento, Deus abençoe. Eu vou entregar o recado todo. Eu vou entregar o recado todo. Vamos lá. Vamos lá. Quando acontece o milagre, o que acontece? Pedro. Preste atenção. Às vezes a gente até faz como ele manda, mas muitas vezes ali dentro, lá no íntimo, a gente diz assim, será que vai dar certo? Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo de número 5, Jesus manda a ordem. Pedro percebeu que Jesus não era homem comum. Deixou as redes de lado, correu ao encontro de Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lá no fundo, Pedro duvidou. Porque tem hora que você fica entre o conhecimento e a fé. Às vezes a gente fica entre o profissionalismo e a fé. Está entendendo o mistério? Está entendendo aí o manto? Tem coisas que é só fé, meu filho. Se você decidiu por Jesus, se você decidiu entregar sua vida para Jesus, se Jesus te tirou do marasmo, como ele me tirou, da lama, do tremedal, e hoje me deu um banho de misericórdia, me lavou com seu sangue, para que hoje viesse lançar a rede no meio dos mares. Aprenda uma coisa, só vence o mundo, as lutas, é na fé, não é no profissionalismo. Não é no que eu penso, é no que eu creio. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pedro se prostra, lá no ídolo diz, Senhor, afasta de mim, que eu sou um homem pecador. O negócio de Pedro, dali para frente, não seria mais pescaria, mas evangelização. Ele não seria mais um empresário de pesca, mas um ganhador de alma. Colocaria na mesa das pessoas não alimento que perece, mas pão da vida. Foi nessa pescaria milagrosa que Jesus chamou Pedro para mais nobre missão e proclamar o evangelho da salvação. E foi com outra pescaria milagrosa que Jesus restaurou Pedro e devolveu o cajado de pastor. A pesca maravilhosa.
Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Tente entender, mas essa droga está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga medo, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Uma manhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Rádio IED Sobral. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas eu fico medo. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu lutar no meu sono, o meu sono. Deixa teus projetos cuidar dos meus sonhos, os meus planos o que olhou não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Uma manhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa acontecer no meu tempo. Uma manhã não te pertence, só confia em mim. São 7h51 minutinhos. Tá faltando aí já 9 minutinhos para as 8 da manhã, né? Deus tem me pegado aqui, irmãos. Não é desorganização, não é. Que é aquilo que Deus fala, né? Colocar uns louvores para os irmãos, né? Tá conosco aqui no TikTok a nossa querida Vera Pereira 18, Deus abençoe. Conosco também a Vida na Internet, Deus abençoe. Maria de Lourdes, né? Marcelo Tanon, Deus abençoe, Marcelo. Obrigado pelo carinho. Wanda Marcarini, Deus abençoe, né? Glória a Jesus, que bênção, né? Deus falou com você nessa palavra, aqui nas redes vizinhas. Compartilhe, tá bom? Compartilhe, né? Mamãe do Cristian, Deus abençoe, tá, mamãe? Deus abençoe sua vida, né? Louvado seja Deus. Irmãos, olha, toda vez que eu saio aqui desse altar, eu saio tão regozijado, porque eu sei que eu deixei os meus problemas, as minhas necessidades, né? As minhas providências que a gente tem para ajudar alguém, sabe? A coisa mais legal que a gente sente quando você decide pelo episcopado. Deixa eu te dizer uma coisa para você.
Pastor, Deus me livre, negócio de fazer a obra. Pois é isso aí que Deus vai lhe pegar. Deus só quer quem não quer. Esse negócio de dizer, eu quero, eu amo, eu isso, não aguenta não. 2 pancadinhas já corre. Agora, quem não quer, meu irmão? Não quero não, que o negócio é isso aí. Você sabe por que você não quer? Porque você sabe que o negócio é pesado. Então, se o negócio é pesado, Deus está vendo que você sabe da profundidade do trabalho. Então, ele vai te pegar, ele vai te trazer e ele vai te usar na obra. Você pensa que eu já pensei em parar? Não de ser crente, mas de deixar o ministério. Ser um obreirozinho, ter o meu trabalho, meu saláriozinho, pegar o meu dízimo direitinho, minha oferta, ajudar na igreja. Mas não é o chamado de Deus na minha vida. Eu vou me ferrar. Mas pensar que Deus vai impedir de você sair do ministério, que ele não vai não, querido. Não vai não. Não vai te impedir, não vai me impedir. Ele não impediu Jonas. Pediu não, vai Jonas, vai. Pega aí, compra, né? Que às vezes é muito fácil comprar o ministério. Quanto é que vale o teu ministério? O do Jonas só foi uma passagem de navio. E o teu vale quanto? Quanto vale o teu ministério? Quanto vale? O meu não é a venda. O meu não. Primeiro que não é meu. Primeiro é do Senhor. Não foi nós, não foi ele não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. O Salmo 100 diz que eu sou ovelha do seu pastoreio. Então não é nada meu. Mas por que ele deixa? Porque ele é Deus. Ele sabe que eu e você vamos voltar com o rabinho entre as pernas. Ele sabe. Quantas coisas nós passamos que às vezes nós pensamos que não vai. Eu já falei isso aqui, já aconteceu no meu ministério. De o vento soprar numa congregação que eu tinha um culto de oração de 52 pessoas, eu cheguei a fazer oração com 5 pessoas, porque eu relaxei na obra. Eu relaxei, eu chegava só na hora da oração. Antes dos 50, eu evangelizava, eu visitava toda segunda-feira, 8 horas da manhã eu estava na igreja orando e depois pegava a minha Bíblia e saía evangelizando. Quando a igreja começou a crescer, lotava, a gente vinha de fora, eu comecei a relaxar. Aí Deus, meu filho, então tá bom, vou soprar o vento. Aí começou a sair 1, sair 2, sair 3, sair 4. Aí o culto que dava 52 pessoas começou a dar 5. Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a chorar. Eu comecei a reclamar. Aí um dia eu orando, o Senhor disse assim, vem cá que eu quero falar contigo. Tá com saudade daquelas pessoas, né? Pois é, elas são minhas. É eu quem mando e é eu quem tiro. É eu quem mando e é eu quem tiro. Eu não sei porque que o Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui. Não sei se é na rede vizinhas, eu não sei se é no TikTok. Então se cuide. As ovelhas são dele, não são nossas. E às vezes o negócio tá bombando, a gente começa a relaxar, aí o vento sopra. O vento sopra. O barco balança. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você ainda não me segue aí no TikTok, siga aí, Pastor Neto Aguiar. Talvez aqui também nas redes vizinhas. Muito obrigado vocês que ficaram com a gente até agora. Eu só quero lembrar que amanhã eu não estarei aqui, amanhã não tem programa, nem domingo. E o nosso final de semana é domingo. Nós temos Manhã com Deus, em São José do Porto, 9 da manhã. E às 18h30, nós temos nosso culto da família em Vajota dos Machado, nas demais igrejas e é culto do Espírito Santo, né? Na nossa sede, 18h30 também, culto do Espírito Santo, tá? E nas demais igrejas, em nome de Jesus, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as 12 consolações do querido Espírito Santo, esteja com todos para todo sempre. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Avançar sempre, parar nunca, desistir jamais. Jesus te ama e nós também. Tchau!
Ô Benito, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que apenas eu tentei, Deus vai realizar. Tudo aquilo que sonhei, já posso até cantar. Que chegou a minha vez, Deus assina os projetos. Hoje virei, tenho asas.